Senhoras, senhores, psicólogos, psicólogas, bom dia. Antecedendo a abertura deste seminário, teremos nesse momento a apresentação dos jovens músicos violinistas Tiago Bittar e Tiago Quevedo.
Seminário Regional Ano da Avaliação Psicológica. Para receber as autoridades que comporão esta mesa, convidamos nesse momento o senhor psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia, 14ª Região de Mato Grosso do Sul. Convidamos a senhora psicóloga Aletheia Enclain Ferruzzi, conselheira do CRP 14 e coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica, está representando neste ato a coordenação do curso de Psicologia da Unigrande Dourados. Convido a senhora psicóloga, professora doutora Alexandra Ayash, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que também representa a coordenação do curso de Psicologia da UFMS. Convidamos a senhora psicóloga Gleice Tassiana Barbosa para compor esta mesa. Temos a satisfação de convidar a representante do Sindicato dos Psicólogos do Estado de Mato Grosso do Sul, senhora psicóloga Mariene Ferreira. Senhoras e senhores, neste momento, convidamos todos a se posicionarem para juntos acompanharmos a execução do hino nacional em língua tupi-guarani, neste momento alusivo ao ato aos indígenas. Oye,
Para dar boas-vindas a todos, neste momento, ouviremos o pronunciamento do senhor psicólogo Carlos Afonso Marcondes Medeiros, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Bom dia, colegas psicólogas, psicólogos, estudantes, convidados. É um prazer para nós, uma honra tê-los aqui na realização deste nosso evento. Quero cumprimentar as minhas colegas da mesa, por isso que a gente diz primeiro as psicólogas, né, porque a classe é formada de mulheres. Nós, né, Sidney, poucos homens nessa classe, nos sentimos honrados. A professora Alexandra, que muito nos honra com a sua presença, agradecemos ao FMS pela representação, a colega Gleice, que representa aqui toda a categoria dos psicólogos também, juntamente com o sindicato, e na pessoa da Mariene. Quero cumprimentar a Leteia, que representa a Unigrande Dourados, e a nossa amiga Ludmila, que representa a UCDB. Antes de falar sobre o nosso evento especificamente, eu peço que vocês abram as suas pastas e localizem esta carta. Carta em defesa dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Neste evento, eu quero registrar a nossa solidariedade à comunidade indígena de Mato Grosso do Sul diante dos fatos graves e violentos que vêm ocorrendo com os índios de nosso estado. Nós não podemos nos calar e assistir impassíveis a esses fatos que hoje no Brasil, com repercussão no Brasil, no mundo, considerados como um genocídio. Nessa carta vocês vão encontrar as explicações desse ato. O Conselho Federal e o Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul estão participando, juntamente com mais de 50 entidades, do Comitê Nacional em Defesa da População Indígena de Mato Grosso do Sul. Por isso, nós ouvimos o hino nacional em Tupi-Guarani. O nosso seminário. Esse seminário regional, ele faz parte dos eventos do ano temático de 2011, com o tema Avaliação Psicológica. Foi escolhido pelo Sistema Conselhos na Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças, na APAF. Os anos temáticos foram criados para discutir democraticamente com profissionais e acadêmicos em todas as regiões do país os temas importantes para a nossa profissão. Em 2006, o tema foi a saúde. Em 2008 e 2009, foi a educação. Em 2008, 2009, 2009 e 2010, foi a psicoterapia. E agora, a avaliação psicológica. Para a escolha desse tema, foi considerado como relevante a quantidade de processos éticos que tramitam em praticamente todos os conselhos regionais do Brasil e que são demandas relacionadas à avaliação psicológica. Ainda é preciso enfatizar que a avaliação psicológica é uma prática exclusiva do profissional de psicologia e que está presente praticamente em todas as áreas da nossa prática. Em Mato Grosso do Sul, o CRP14MS realizou seminários nas cidades de Três Lagoas, Dourados, Paranaíba, Corumbá e Coxim. E nessas cidades foram escolhidos colegas que estão aqui entre nós participando desse seminário regional. E hoje nós vamos escolher
democraticamente 3 colegas que estarão participando do Seminário Nacional em março de 2012 no Conselho Federal em Brasília. Então, esse é o processo de discussão dos temas que são escolhidos anualmente. Se discute em cada regional e depois a gente leva um relatório para o Conselho Federal, quando no futuro serão produzidos os textos sobre o que pensa a nossa categoria, quais as demandas, quais as dificuldades, tomando como referencial os 3 eixos que serão discutidos aqui hoje. Também, na pasta de vocês vão encontrar um CD onde tem os textos geradores que nós vamos discutir no período da tarde, em grupos. Nós temos um livro que é a Avaliação Psicológica, Diretrizes na Regulamentação da Profissão, que inclusive a professora Alexandra tem um texto e foi uma das organizadoras desse material. Nós temos o decreto 79822 de 77, nós temos a lei 4.119 que cria a nossa profissão, nós temos as resoluções do Conselho Federal de número 12 de 2000, temos a resolução 01 de 2002, a resolução 16 de 2002, a resolução 2 de 2003, a resolução 7 de 2003, a resolução 3 de 2007, a resolução 6 de 2007, a resolução 8 de 2008, a resolução 9 de 2010 e a resolução 12 de 2011. Todas essas resoluções, elas têm alguma relação com a avaliação psicológica. Queremos agradecer às colegas Alexandra, Aletheia e Gleice, que prontamente nos atenderam o nosso convite para falar sobre o tema e debater os eixos propostos para o seminário. E quero dizer que a presença de vocês é motivo de orgulho para a psicologia de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Convidamos neste momento para seu pronunciamento a senhora psicóloga Aletheia Enclay Ferruzzi, conselheira do CRP e coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica. Bom dia a todos. Bom dia, Afonso, em quem cumprimento a todos da mesa. Bom dia, colegas que vieram distante, né? Colegas de Campo Grande, mas colegas também não de Campo Grande, assim como eu, que estão aqui preocupados com a profissão, preocupados com a avaliação psicológica, dispostos a discutir uma temática tão importante para a nossa profissão, a temática que nos diferencia principalmente das outras profissões. Discutir a avaliação psicológica, como o Afonso colocou, decidido pelo Conselho Federal de Psicologia, envolto a uma problemática, né, em função dos processos éticos, que tanto nos preocupam, é muito importante, né? Discutir a avaliação num ano muito importante em que a gente fala de ética, a gente fala de contextos da psicologia, a gente está falando de humanização, de institucionalização, de formação. Então, nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando de pessoas, sempre em avaliação psicológica. Então, cuidar da nossa profissão sempre é cuidar da avaliação psicológica, cuidar do contexto profissional. Então, eu agradeço vocês estarem aqui. Estiveram nos seminários regionais, né, em todos nas suas cidades, e se dispuseram a estar aqui. É disso que nós precisamos, de psicólogos que se preocupam e querem cuidar da sua profissão, que querem cuidar daquilo que se colocaram a estudar e aquilo que se colocaram a trabalhar. Eu agradeço a cada um de vocês. Espero que tenhamos hoje um dia muito proveitoso, muito trabalhoso, né, de muito trabalho, sim, mas que possamos pensar
em âmbito de Mato Grosso do Sul, mas que daqui tiramos propostas para o Seminário Nacional em março, em Brasília, e com grandes propostas representativas, sim, do nosso Estado, de todo o nosso Estado. Foram feitos vários seminários, conversávamos entre comissão, em todas as pontas do Estado, dividimos bem o nosso Estado, então temos representação de todos os cantinhos do nosso Estado, e vocês estão aqui, psicólogos e psicólogas, para representar a nossa categoria profissional, seja ela em qual âmbito da nossa profissão, em qual locus da nossa profissão você trabalha. Então, que seja um dia muito proveitoso e que possamos cuidar da nossa profissão, que podamos cuidar da nossa avaliação psicológica, que é um momento que está gritante e nós podemos pensar melhor na nossa avaliação. Obrigado e bom trabalho a todos. Representando o Sindicato dos Psicólogos do Estado de Mato Grosso do Sul, convido a psicóloga Mariane Ferreira. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Sindicato dos Psicólogos de Mato Grosso do Sul, cumprimento, o nosso presidente, Carlos Afonso, e a nossa mesa muito ilustre. Brevemente, vou falar para vocês a luta que nós estamos tendo, no sindicato, em todo o Brasil. A nossa campanha pelas 30 horas, por isso até a camiseta nossa aqui, às 30 horas, nós precisamos ainda estar fazendo esse movimento e precisamos de vocês participando do sindicato também. Também estaremos discutindo, ano que vem, o piso salarial, que voltou a ser discutido novamente, Estivemos em reunião com a federação e isso é uma luta nossa também. Também a tabela de honorários nossa está para ser realizada a pesquisa, para ser atualizada. Precisamos valorizar mais a nossa profissão e a nós profissionais. E esse evento, ele está aqui para isso, para valorizar a profissão, para que nós possamos aprender cada vez mais, Bem, obrigado pelo espaço e bom trabalho a todos vocês. Queremos convidar nesse momento as autoridades que compõem essa mesa de abertura para tomarem seus assentos junto às demais à plateia e convidar já a nossa ilustre palestrante a permanecer à mesa, que faremos a sua apresentação. Bom dia a todos os meus colegas. Eu fico agradecida por essa oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa experiência enquanto profissional, enquanto colega de vocês, que os representou em 6 anos de Conselho Federal de Psicologia. Nesta área da avaliação psicológica, eu cuidei dessa pasta junto com a professora Cássia, da Universidade de São Francisco, e junto com o GT de Avaliação Psicológica, composto pelos professores e pesquisadores profissionais que estudam a avaliação psicológica. Estamos desde 2003, praticamente, nessa luta na qualificação da avaliação psicológica, tão perseguida por nós, colegas, que se dizem críticos da psicologia brasileira, não é isso? A avaliação psicológica, há um tempo, foi a vilã de todas as mazelas da psicologia brasileira, e a gente tem que fazer um acerto de conta com essa prática da avaliação psicológica. Eu pensei assim, como que eu vou começar falando, essa é a primeira oportunidade que nós temos de falar das políticas do Conselho Federal de Psicologia para a avaliação psicológica e o que foi toda essa experiência. E na prática do Conselho, a gente percebe o quanto este Conselho Profissional se dedicou a mostrar aos profissionais, em todas as suas atitudes, como é relevante a avaliação psicológica e o lugar devido que deve ser dado a ela no conjunto de nossas práticas profissionais.
Lembrando também que a avaliação psicológica, ela é um tema transversal. Ela atravessa toda a nossa prática profissional. Então, não dá para dizer que não dá para deixá-la alijada de todas as diretrizes curriculares, como a gente tem visto aí, vamos dizer assim, a organização de alguns cursos de psicologia, e posso dizer para vocês, na sua maioria, que a avaliação psicológica adquiriu um lugar até muito pequeno, com cargas horárias reduzidas, e que isso tem refletido na prática inconsequente, muitas vezes, de alguns profissionais que não fazem avaliação, mas fazem a inquisição. Né? Então, eu posso dizer para vocês, de uma forma bastante tranquila, que quando eu comecei a pesquisar a avaliação psicológica, que foi um tema do meu doutorado na área de educação, eu quis ver como é que essa avaliação psicológica estava sendo usada, porque ela estava sendo usada na prática, né? E eu pude perceber o quanto os colegas não estavam fazendo avaliação. Eles estavam fazendo outra coisa, porque o modelo que se adotava não se enquadrava em nenhum dos modelos propostos pela professora, por exemplo, a professora Jurema, naquele livro clássico que a gente utiliza de psicodiagnóstico. Então, não sei o que é que nós estávamos fazendo. Enfim, isso é uma discussão que é nacional, que vem sendo colocada desde a década de 90. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês isso no curso da minha palestra. E eu creio que a gente vai poder debater também ao longo do dia essas questões. Bom, então, como eu já disse, eu vou mostrar um pouquinho, apresentar as políticas do Conselho Federal de Psicologia, de que modo o Conselho tem trabalhado com essa temática nesses últimos anos, e como é que nós chegamos até a pautar a avaliação psicológica como um tema, né, como um assunto de um ano específico dedicado a ela. Então, ênfase nas conquistas e nos desafios que nós temos enfrentado nos últimos anos pelos profissionais da área. Esses desafios, nós conseguimos muitas coisas, mas nós temos alguns desafios. A gente não pode dizer que são problemas, mas são coisas que nós precisamos avançar ainda, que se constituem, em algumas situações, problemas sérios a serem resolvidos. Pode passar. Então, veja. Situando um pouco o nosso assunto, o avanço científico da ciência, eu vou ficar aqui porque senão ele vai ficar me procurando, exige avaliação dos seus métodos. Então, desde muito tempo, a gente tem pensado assim, que na nossa crítica, desde, vamos dizer assim, na década de 80, a gente vem fazendo a crítica à avaliação psicológica, sabiam? Se você pegar a literatura científica, você vem dizendo, olha, os testes não avaliam, os testes são importados, nos nossos métodos não são suficientes para apreender a dinâmica da subjetividade do sujeito. São esse tipo de crítica que a gente vem fazendo. E aí eu fui voltando, mas um tempo atrás, eu posso dizer para vocês que próprio Binet, o Simon Binet, o próprio Thorndike, todos os autores que foram, o Terman, que foram trabalhando na produção de conhecimento nessa área, também fizeram críticas à avaliação psicológica do seu tempo. O que importa para nós é saber assim, que críticas nós estamos fazendo, a que aspectos nós estamos fazendo, a qualidade dessa crítica, e também não julgar o passado com o olhar do presente. Contextualizar um pouco a situação dos colegas que produziram algum conhecimento para a nossa área. Então, todas as ciências, ela exige rigor na construção e validação de seus métodos. E esses devem atender às exigências da sociedade para a tomada de decisão. Então, quando nós falamos em validação, nós estamos falando assim, olha, existe um conjunto de valores que nós precisamos estar atento para que nós possamos construir instrumentos que sejam adequados
para apreender o movimento da subjetividade das pessoas que estão inseridas em um determinado contexto da história brasileira ou de qualquer outra história europeia, da história nacional e da história mundial. Ou seja, qual é a demanda da sociedade que está colocada neste momento, que exige um conjunto de valores que precisam atrelar a minha prática profissional. Então, a validação dos nossos métodos é um processo contínuo. Não é porque nós estamos parando hoje que que já está dada a questão da validação. Nós temos que estar sempre trabalhando nesse processo. Tanto é que o Conselho atribuiu uma data para isso, 15 e 20 anos, né? Que tem a validade de um instrumento, por exemplo. Bom, esses devem atender às exigências da sociedade para tomadas de decisão. Trata-se de responsabilidade social. Então, quando eu falo de validade, eu estou falando de responsabilidade social. Então, quando eu vou escolher uma metodologia para poder fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que pensar qual é o compromisso social que a minha prática da avaliação está assumindo. Eu posso dizer assim, o tema, compromisso social, temos que ter compromisso social, até vale a pena a gente falar um pouquinho disso. Que compromisso a gente assume? Que tipo de compromisso a gente assume? Existem vários tipos de compromisso, dentre eles com uma visão adaptacionista de sujeito, né? Porque depende muito de que sociedade nós estamos pretendendo formar, que tipo de homem nós estamos pretendendo formar, como é que a gente concebe esse sujeito, né? Então, quando a gente fala em responsabilidade social, nós estamos falando de que com qual sujeito nós estamos tendo responsabilidade. Isso quer instrumentos de qualidade, confiáveis ou que sejam válidos para o contexto e propósito para os quais se destinam. Então, a gente tem batido muito no IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, que todo instrumental, toda avaliação psicológica tem que considerar o contexto e o propósito. Não dá para formatar um tipo de avaliação para todo mundo. Cada avaliação é um estudo de caso à parte, né? Cada contexto exige uma reflexão sobre o modo de se compreender aquela dinâmica daquele contexto, né? E isso dá muito trabalho, né, gente? E a gente, às vezes, tem que assumir determinadas posturas, inclusive de dizer para o nosso empregador que não dá para fazer do jeito que eles pensam que é possível fazer. Um dos exemplos é assim, um médico indicar para nós que tipo de avaliação nós temos que fazer. Ou terapia que temos que fazer, mas no caso aqui é avaliação. Olha, vou mandar você para um determinado profissional para que você aplique o teste de Rorschach. Rorschach não é teste, é um método de psicodiagnóstico. Tem toda uma configuração de psicodiagnóstico, exige uma especialização específica. E quem é ele para dizer para mim que tipo de avaliação eu tenho que fazer? Né? Então, são coisas que a gente precisa discutir e tratar aqui dentro dessa pauta, né, da avaliação psicológica. Quer dizer, quais são as posturas que nós assumimos no contexto da prática profissional em diversas situações em que nós estamos inseridos. Pode passar o outro slide, por favor. As críticas frequentes em relação ao processo de avaliação psicológica incidiram no uso dos instrumentos empregados, dentre eles os testes psicológicos. Portanto, é necessário compreendê-las no movimento da consolidação da psicologia como ciência e profissão, no qual se insere o desenvolvimento dos testes psicológicos. O que a gente precisa dizer é o seguinte, que as críticas, pergunto para mim, Alexandra, as críticas em relação à avaliação psicológica, e especificamente aos testes psicológicos, procedem? Procedem. Agora, quais críticas procedem? A pergunta. Aqui os nossos instrumentos não estavam adequados à nossa realidade social? Com certeza. Outra crítica que procede, o uso desses instrumentos.
a planificação do uso desses instrumentos, considerando os diferentes contextos e propósitos. Essas duas questões estão muito, uma está atrelada à outra, mas que merece discussão também aqui nesse dia. Além de tudo, o que é que não procede? É excluir a avaliação psicológica do currículo. Minimizar a carga horária da avaliação psicológica no currículo. O que é que não procede também? É tirar a avaliação psicológica de diversas situações. É pensar numa outra forma de fazer a avaliação psicológica com outro compromisso, com o compromisso com a responsabilidade social, com uma prática mais comprometida com a transformação da sociedade e não para adaptação, não numa prática adaptacionista. É nesse sentido que eu acho que a gente precisaria caminhar ainda. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo? Por exemplo, uma avaliação psicológica que venha dizer, confirmar, vou pegar minha praia aqui, o laudo de um encaminhamento, uma ideia de um encaminhamento, uma queixa, sem fazer uma investigação aprofundada. Então, dizer assim, vou dar um exemplo de um laudo, que chegou, que eu fiz um estudo sobre os laudos psicológicos, né? O aluno não apresenta nenhum indicador, bem assim, nenhum indicador de deficiência mental. No entanto, ele precisa de educação especial. Esse é o laudo de um colega psicólogo. Aí eu dizia assim, mas por quê? Então, esse tipo de informação que está nos laudos, ele não tem um compromisso com a transformação da sociedade. Ele tem um compromisso em manutenção do status quo, em referendar o que o professor disse, e não trabalhar no sentido de discutir o encaminhamento, a queixa, né, dada colocada ali para o profissional da psicologia. Então, isso a gente tem visto, eu não vou me ater, mas esse é um aspecto que tem mais de 20 anos sendo debatido na nossa prática profissional. Posso dizer para vocês, assim, com certeza, e com revisão de literatura. De 1990 para cá, quer dizer, nós estamos em 2011, né? Nós temos, assim, posso dizer para vocês, 587 trabalhos registrados na CAPES falando dessa questão da queixa profissional em diferentes áreas dos programas de pós-graduação no Brasil. E não são poucos trabalhos que fazem essa queixa. E a gente ainda mantém essa prática adaptacionista, porque até hoje nós temos em registros, inclusive em processos éticos, essa preocupação. Vem esse tipo de conteúdo para nós. Então, isso é grave, e principalmente em Mato Grosso do Sul. Eu não estou falando de outro estado, não. Eu estou falando de Mato Grosso do Sul. Bom, pode passar, por favor. Em relação ainda a essa questão, eu vou ficar brigando com ele lá, né? O tempo todo com esse slide. Nós temos um professor que vem acompanhando, professor português, que vem acompanhando todos os nossos trabalhos, acho que desde 2004, mais ou menos. Ele é o professor da Universidade do Minho. O Leandro de Almeida está sempre, não sei se a Letéia conhece ele, né? Letéia, então, o Leandro sempre está aqui, está sempre discutindo com a gente essas questões, principalmente na área educacional, trabalhou com altas habilidades. Ele trabalha também agora ele está fazendo um trabalho com militares, né? Todo o estudo dele voltado para avaliação psicológica no contexto militar, enfim. Aviões de caça, né? Tem um trabalho interessante dele com isso. Bom, aí ele diz o seguinte, que não se pode divinizar os testes psicológicos ou lhe dar o estatuto de exclusividade na avaliação psicológica, até porque não precisam de tal estatuto. Os testes psicológicos tiveram e continuam a ter um papel importante no reconhecimento científico e social da psicologia. Eu quero dizer o seguinte, por que eu vou trazer... Eu não estou reduzindo a avaliação psicológica aos testes psicológicos, mas, infelizmente, nós somos reconhecidos socialmente por isso. A avaliação psicológica ela é muito maior do que o teste. O teste é uma ferramenta, né?
que a gente utiliza, como outras técnicas que podem nos ajudar a construir um conjunto de informações sobre o sujeito que nós estamos avaliando, sobre a situação na qual nós estamos avaliando. No entanto, quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina, faz uns 10 anos, lá na Federal, por exemplo, vou falar dessa prática, nossa senhora, eu tive que, lembra, Leila, catequizar o pessoal da psicologia para poder ensinar testes psicológicos. Porque o teste ele era um vilão. Aí eu estava até hoje, na hora que eu retomando a palestra, eu falei assim, eu lembro que eu tive que trazer uns textos para eles, para dizer, olha, peraí, tem limites e tem possibilidades. E aí a crítica, né? Eu fiz assim uma conversa com eles e falava assim, mas o teste não considera cultura? Como não considera cultura? O teste considera cultura. Da onde que ele faz os estudos de validação? Da onde que ele retira os construtos? Como ele não considera cultura? Existe até uma técnica, né, na estatística de validação de culturas. Por exemplo, tem um estudo do BPR-5 que o Leandro e o Ricardo Primo fizeram uma comparação da população portuguesa com a população brasileira, e usando essa técnica estatística. E outra, de que estatística vocês estão falando? A estatística de Binet não é a mesma de hoje. Existem várias ferramentas que você pode disponibilizar, e a psicometria avançou muito. De que psicometria vocês estão conversando comigo? Né? Veja só, mas os fenômenos psicológicos não podem ser medidos, não podem mesmo, a gente não está medindo, nós estamos trabalhando com amostras de comportamento. Você precisa ter alguns critérios. A questão é você reduzir o fenômeno psicológico a um instrumento de medida. A medida é uma referência, o número é uma linguagem. Ela não é para engessar a prática da formação profissional. Entende? Então, essas questões, elas devem ser retomadas por nós aqui nesse momento. Porque nós estamos com uma crítica que é a um tipo de prática que foi feita na época de Galton, na época aquela situação, a gente também tem que realmente fazer a crítica, mas não acompanhando também as devidas proporções daquele tempo histórico, daquela preocupação daquele grupo de profissionais. Agora, transportar uma crítica a essa situação atual é um tanto complicado, então nós temos que retomar isso um pouquinho. Então, veja, embora o surgimento dos testes psicológicos fosse registrado como sendo o início do século XX, muito antes disso já se fazia levantamento de características e das habilidades das pessoas. Por exemplo, a Suzana Urbina, em 2000, afirmou que 200 anos antes de Cristo, na China, eram realizados concursos públicos e as provas para a seleção envolviam proficiência em música, uso do arco, habilidades de montaria, exames escritos pertinentes ao tema do concurso. Então, veja, é uma prática milenar. A Suzana Urbina voltou agora para o Congresso da Avaliação Psicológica que nós tivemos esse ano e retoma também essa questão histórica e continua insistindo nessa preocupação da gente continuar desenvolvendo uma prática profissional um pouco mais consequente e contextualizada. Inclusive, ela trouxe os desafios que eles têm encontrado nos Estados Unidos também. Né? Não sei se você estava lá, Letéia. Então, eles também têm encontrado problemas na prática da avaliação psicológica nos Estados Unidos. Inclusive, assim, porque eles estão pessoas preocupadas demais com a segurança nacional, né? Então, a avaliação psicológica tem o compromisso social de manter a ordem, manter a segurança nacional, principalmente no que se refere ao trabalho, no contexto do trabalho, no contexto das escolas, porque eles têm assassinatos em massa, né? Na entrada, antigamente, não sei se vocês sabem disso, se usava os testes psicológicos para imigração, para entradas dos imigrantes nos Estados Unidos. Então, eles têm essa tradição ainda. Tá? Então, eu trouxe aqui só umas fotos que eu tinha no arquivo desses autores que fizeram parte da nossa história. Também pode passar.
Não sei se vocês lêem o laboratório de Wundt, o laboratório na França, né? Vocês viram. Bom, o Terma, em 1916, só para pontuar isso, ele publicou seus estudos sobre avanços relacionados ao QI e adaptou a escala francesa para os Estados Unidos, onde passou a se chamar escala Stanford-Binet. Outros instrumentos foram sendo desenvolvidos nesse país, onde a avaliação cognitiva ganhou impulso, principalmente no período da Primeira Grande Guerra Mundial. E eu queria mostrar assim, por que eu estou trazendo essa informação? Porque ele revisou os conceitos de Binet. Então, veja, a preocupação em a gente continuar fazendo essa revisão é necessária. Por isso, nós estamos aqui. Pode passar. Em 1920, o Spearman estava trabalhando com a testagem educacional e contribuiu também com os estudos iniciais da psicometria, já fazendo a revisão à Terma. Então, veja, eu estou mostrando no percurso da história alguns exemplos de críticas aos autores do seu tempo, né? Em cada tempo histórico. Pode andar um pouquinho. Pode passar. No Brasil, nós podemos fazer essa classificação. Pasquale, Alchieri, 2001, destacaram 5 períodos no desenvolvimento dos testes psicológicos. 36 a 30, a produção médico-acadêmica. 1930 a 62, o estabelecimento e difusão da psicologia no ensino das universidades. 62 a 70, a criação de cursos de graduação em psicologia. Em 70 a 87, a implantação dos cursos de pós-graduação. E agora, de 1987 em diante, a emergência dos laboratórios de pesquisa e o debate crítico. Então, só para mostrar para vocês o quanto nós estamos ainda nos aquecendo aí na crítica da avaliação psicológica. Então, é óbvio que a gente precisa amadurecer. Nós, em termos históricos, nós estamos há pouco tempo fazendo essa revisão, né? Não temos nem 10 anos ainda, tá? Criando uma cultura para que a gente possa construir métodos mais adequados para a nossa população brasileira, né? Considerando ainda, gente, que nós temos problemas do investimento de pesquisa. Por exemplo, os americanos investem milhões de reais em pesquisas psicológicas. Eles fazem amostras, trabalhos com amostras normativas de 4.000 sujeitos. As nossas amostras normativas são baseadas em 200, 300 sujeitos. Aqui é amostra por conveniência. Lá são amostras estratificadas, amostras muito maiores. E eles não têm problema nenhum em jogar fora uma amostra que não for adequada, né? Eles descartam mesmo. Então, eles têm um investimento muito maior do que nós. Então, nós estamos ainda brigando por esses espaços para poder pesquisar mais sobre a avaliação psicológica. Por isso, a dependência do capital externo. O nosso país é dependente, historicamente, das pesquisas internacionais. E há um interesse, diga-se de passagem, que isso se continue. O sucateamento das universidades públicas brasileiras, que tem sido o carro-chefe das produções acadêmicas brasileiras. Então, nós estamos nesse contexto. Quem dita as políticas brasileiras, da educação brasileira, não é o brasileiro, é o Banco Mundial. Nós não temos um compromisso com a população brasileira, nós temos um compromisso com o Banco Mundial. É este que é o problema. Então, por isso que nós estamos, é importante entender por que a gente não produz tanto, porque senão nós vamos ser sacrificados daqui a pouco. Porque nós não temos o financiamento suficiente para pesquisas nessa área. Isso não é visto como uma área importante, embora seja o carro-chefe da psicologia no Brasil. Entenderam? Então, é uma contradição que a gente vive o tempo todo. E nós tentando barrar isso, brigar contra isso. Então, quando a gente trabalha, faz uma avaliação psicológica numa perspectiva adaptacionista, é com esse tipo de sujeito que nós temos o compromisso. Não é com a transformação. É com essa educação que nós temos o compromisso. Entenderam? Por isso que a gente está brigando aqui. Com essa educação formatada, que vem enlatada para nós. Óbvio que não é interesse de outros países que nós publiquemos ou que nós trabalhamos aí colocamos as nossas pesquisas no ranking mundial, né? Existe uma relação de poder aí bem colocada. Vamos passar para frente?
Mas isso eu tinha que pontuar aqui. Bom, a gente sabe que a nossa... Pode passar. Que a avaliação psicológica ela é uma função dedicada especificamente de função estabelecida nossa, mas a gente não assume. Ninguém quer fazer avaliação psicológica nas universidades. Todo mundo não quer dar aula de avaliação psicológica. Vocês sabiam disso? Vocês encontrarem um professor de avaliação psicológica em Campo Grande é um caos, né? E outra, a avaliação psicológica ela está presente em tudo. Em tudo. Tudo que nós vamos fazer, se você entra na escola, você já está fazendo avaliação psicológica. Você está avaliando o contexto. Você faz avaliação o tempo todo na sua vida. Só que a gente precisa ter critérios para avaliar. Na avaliação psicológica, precisamos ter critérios, né? Mas a avaliação está presente na nossa vida. E a gente nos parece que não se deu conta disso ainda. Eu não faço avaliação. Então, mas como é que você compreende o sujeito? Como é que você olha para o sujeito? Você não está fazendo avaliação? Está fazendo o quê? É isso que eu pergunto. O quê? Aí você está entendendo, então, a avaliação dentro da razão instrumental. Você está entendendo que a avaliação é só aplicar teste. E botar o sujeito ali no tete a tete. E saber e tentar inferir alguns resultados. É isso? Então, a gente precisa discutir o que nós estamos entendendo por avaliação. Então, nós trabalhamos com... nós estamos diante de um crescimento significativo da prática da avaliação psicológica em diversos contextos, como, por exemplo, nos concursos, nós estamos tendo muito problema, no contexto do judiciário, no trânsito e em outras instituições. E aí nós temos várias outras questões. Aí a questão do judiciário, como disse, está muito presente, é muito forte. Nós temos muitos problemas, eu vou falar isso na outra fala, em relação à avaliação psicológica no contexto forense, né? Da escola, em todos, mas esses especificamente, né? Vamos lá. E nos concursos públicos também. Então, temos muito problema. Pode passar. Bom, as críticas mais recentes nós temos. Isso aí também foi uma pesquisa que eu fiz para mostrar para vocês, só para conversar um pouco sobre as nossas críticas, né? O uso da avaliação psicológica, escolha dos instrumentos, considerando o contexto e propósito, que instrumento utilizar, como eu vou utilizar, né? Eu tenho competência técnica para usar todos os instrumentos. A universidade ela me dá alguns instrumentos. Nós temos hoje 186 testes validados. Eu posso usá-los depois que eu sair da universidade. Eu tenho competência técnica para usá-los. Em tese tem. Em tese tem. Você sai habilitado para isso, né? Habilitado formalmente. A universidade te confere o título. Aí tem uma questão ética. Será que eu tenho condições? Aí você que tem que fazer uma avaliação para saber se você tem condições de usar todos os instrumentos ou ir se especializando no seu trabalho, pela formação continuada, que é uma discussão que também a gente vai ter que discutir aqui, a questão da especialidade. Bom, ainda a fragilidade da competência, da qualidade dos instrumentos usados no Brasil. A fundamentação, os testes não apresentavam requisitos mínimos para serem considerados válidos. Fundamentação teórica, evidências empíricas e dados empíricos. Eu só queria falar uma coisa para vocês. Quando foi tirado não sei se a Letéia lembra disso, porque você estava lá na São Francisco, não sei se você chegou a pegar essa parte. Quando, em 2004, foi feita uma varredura, lá para saber quais testes teriam que ficar e quais testes teriam que sair do mercado, foi uma briga, gente, do conselho, por quê? E agora? O psicólogo ficou sem a ferramenta principal dele. E agora? Mas nós fomos, na avaliação dos testes ainda, a gente foi observar assim, muitos não tinham fundamentação teórica, outros, a fundamentação teórica era recortada, era uma colcha de retalho, né? Então nós tínhamos que brigar e tirar. E aí ficaram os testes que tinham requisitos mínimos, nós estamos trabalhando com requisitos mínimos. Esse que é o problema ainda. Nós estamos tentando aumentar os requisitos mínimos. Porque a gente precisa de instrumentos de melhor qualidade. Então, o conselho, ele tem que qualificar a área. Essa que é a questão, gente.
Isso não se dá do dia para a noite. Você tem que construir a cultura da qualificação, né, do instrumental, dos profissionais e tudo mais. E a gente teve que brigar muito para isso. Por isso foi criado o SATEPS, que, aliás, é uma ferramenta elogiadíssima no mundo inteiro. Eu fui num congresso internacional, o pessoal queria saber como é que nós conseguimos organizar um SATEPS na formatação que nós temos. Os espanhóis ficaram impressionados com a organização do conselho em relação a isso. Então, é uma prática interessante, porque lá a gente faz uma avaliação do instrumento. E vocês podem observar, os instrumentos que foram validados já nos últimos 3 anos para cá, vocês podem ver que a qualidade deles é bem melhor que a qualidade dos instrumentos que ficaram naquela época, em 2004. Tá? Então, veja só, nós não trabalhamos mais com o conceito de validade, assim, o que é válido, nós trabalhamos com evidências empíricas. O instrumento tem evidências empíricas de validade, precisão das interpretações propostas para os scores do teste, justificando os procedimentos adotados na investigação. Ou seja, não existe teste válido ou inválido. Existem interpretações que são válidas ou não. Então, eu posso dizer, um sujeito desenhou o palográfico lá, os palos, para a direita ou para a esquerda, dependendo da quantidade de palos, né, com ganchos, eu posso inferir que ele é um sujeito que tem uma característica mais agressiva, hétero ou autoagressiva. É legítimo eu afirmar isso? Será? O palográfico, por exemplo, está com problemas, e nós usamos ele a rodo. O PMK tem problemas gravíssimos em termos de validade. Esses 2 instrumentos, eles ficaram porque nós não tínhamos outro, eles obedeciam critérios mínimos, o ponto de corte deles é 0,60 em termos de confiabilidade. Quando nós queremos aumentar para 0,70, e temos que trabalhar com a margem de erro mínima possível, máximo de, eu acho assim, de 0,80 para cima. A tendência é essa, para que o teste tenha um bom valor preditivo, seja confiável, possa nos instrumentalizar. Entende? Mas esses aspectos, eles têm que ser trabalhados. Vocês têm que retomar esses conceitos. Eu falo, vocês, nós, todos nós temos que retomar esses conceitos que foram jogados fora dos cursos de psicologia, em nome de uma ideia, uma crítica mal feita, insustentável, infundada em cima dos critérios estatísticos. Então, a gente precisa retomar isso também. Eu estou falando que eu fiz esse acerto de contas. Eu também fiz críticas. Tá? Outra questão. Os dados empíricos sobre as propriedades psicométricas dos itens dos testes. Então, hoje a gente tem trabalhado com análise de itens, né, que é o mais adequado. Hoje os americanos têm indicado para nós também, porque eles têm maior experiência. Não é dependência dos americanos, é um trabalho coletivo, é uma consulta, eles têm nos ajudado, no sentido que eles têm mais experiência com a padronização e instrumentalização de testes. Isso você não pode jogar fora. Informações sobre os procedimentos de correção e interpretação dos resultados. Isso a gente não tem. Tem alguns testes, se você está administrando, por exemplo, teve lá os testes dos relógios. Lembram deles? A hora que você vai pegar a interpretação dos resultados, muito fraco. Teve um sobre hiperatividade, que foi recém-padronizada. Aí você olha a interpretação, você não consegue entender o que o teste está querendo, o que o autor está indicando como interpretação. Né? Então, você tem que estar sempre qualificando o colega, escrevendo para ele, escrevendo para a casa do psicólogo. Então, essa é uma tarefa nossa também, que usamos no instrumental. Eu queria chamar a atenção de vocês, porque a gente não tem essa cultura, a gente está muito na posição infantilizada, de aluno. Né? O psicólogo, vou colocar uma crítica que eu faço à nossa categoria, assim, o psicólogo sempre espera do conselho alguma coisa. O papai fazendo alguma coisa pelo filhinho. E nós esperamos do autor do teste que ele arrume o teste para nós, e a gente não diz para ele como é que esse teste está sendo usado na prática, qual que é o problema do instrumento. Então, a gente tem que começar a sair da posição de filhinho, né? E tomar uma posição mais
adulta, né? Porque eu estou falando isso porque a gente está aí na lida do Conselho, o Conselho propõe um monte de coisa, um monte de ações, publica pra caramba, tem um investimento enorme, eu vejo que os colegas que vão lá nos processos éticos nem conhecem a produção do Conselho Federal de Psicologia, que é um investimento imenso em cima da produção acadêmica. Se os colegas se dedicassem a ler o que o Conselho tem publicado, já daria uma boa formação continuada. E que é o dinheiro nosso, das nossas anuidades, inclusive. Então, dizer que a gente não faz nada é meio perigoso, né? Bom, padronização dos procedimentos de aplicação e as indicações de condições nas quais o teste deve ser empregado. Observar o seguinte, os outros instrumentos não tinham, o que a gente tirou do mercado, não tinha essas informações, como aplicar. E aí nós temos muito problema de aplicação do teste. Não é nem não é só da interpretação, nem de como corrigir, é na hora de aplicar. E isso tem dado muito problema, até porque a gente não tinha na época, né, os testes eram muito frágeis nesse sentido, né? Hoje a gente está tendo um cuidado maior, tanto é que se vocês entrarem no site, vocês vão ver a ficha de avaliação dos instrumentos, o quanto que ela foi aprimorada para que a gente pudesse garantir que estes aspectos fossem considerados. Vamos lá. O CFP regulamentou pela primeira vez a elaboração e comercialização dos usos dos testes. Gente, nós tivemos que brigar com as editoras, porque as editoras de teste estão na mesma situação que as empresas de medicamento para o médico. É um lobby muito grande em cima das editoras. Entendeu? Das editoras em cima dos testes psicológicos. Então, tem algumas empresas, não sei se vocês lembram, a CEPA saiu de circulação, porque os testes da CEPA praticamente foram invalidados naquela época, e eles não fizeram novos estudos. A Edites ficou com alguns instrumentos. Então, houve quem se habilitou a trabalhar mesmo, investir, foi a Casa do Psicólogo e a Vetor, e eu acho que aí vocês têm muitos instrumentos já validados por elas, né? Bom, eu acho que eu já falei isso. Então, só para lembrá-los o seguinte, nós temos intervalo entre estudos de padronização, eles não podem ultrapassar 15 anos e os de validade de 20 anos. Então, o Conselho fica atento. Agora, antes de eu sair, a gente estava fazendo uma varredura, vendo quais são os testes que iam vencer a validade. Então, olha a preocupação, eles são válidos, não são? Por exemplo, o CAT. Por que o CAT não voltou? Porque ele não apresentou evidências de validade para a população brasileira. Então, eu vejo assim, muitos colegas que ainda insistem em aplicar o CAT. Se você for fazer uma avaliação e colocar que você usou o CAT, ou CAT, como queira, vocês estão correndo o risco de cair num processo ético. Porque se o pai ou a mãe ou alguém questionar aquele laudo, vai dar problemas. Porque na hora da comissão que vai avaliar, vai ver que você usou um método que não é reconhecido pela profissão. Falta técnica e falta ética. E isso tem que ficar claro para nós. Entende? Então tem que estar, o SATEPS está lá de plantão. E hoje, gente, os juízes, a população, porque nós temos uma carta aberta à população, porque a nossa função é proteger a população dos nossos serviços, né? Dizendo que eles têm que tomar cuidado com os nossos trabalhos. A carta aberta foi distribuída. Então, quem consulta o SATEPS? Todo mundo. O pessoal que vai fazer concurso público fica de olho no SATEPS. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Então, não adianta. Outro dia, Bender. Bender é um teste bastante utilizado, excelente para a população de 6 a 10 anos. Não adianta querer aplicar Bender em adulto. O Bender não foi validado para o adulto. A adaptação RUT, que a gente usava para fazer avaliação em adultos, não é aceita no Brasil. Ela não foi validada para a população brasileira. Entende? Essas coisas são graves. Então, se você pauta uma avaliação psicológica em cima desse instrumental, você corre o risco de um processo ético. Tá? Vamos lá? Eu acho que isso são conquistas do Conselho, né? São conquistas nossas. Conselho somos nós. Bom, aí nós temos a resolução que orientou as nossas ações, o SATEPS, que eu já falei, né? Vamos lá. Nós temos uma comissão que é constituída por pareceristas ad hoc.
além dos 5, 6 colegas que temos lá, que nós temos lá, nós temos os outros consultores, que é a lista de mais de 100. Hoje são mais de 100, mas antes nós tínhamos poucos. Então, para vocês verem como é que o Conselho, com essa atitude do Conselho, o quanto nós qualificamos a área. Vamos lá? Bom, eu não sei se vocês conhecem, só queria perguntar, eu acho que eu vou passar por isso também. Vocês conhecem como é que funciona a avaliação consultiva de avaliação psicológica? Sabem como é que é a dinâmica? Preciso retomar isso aqui com vocês? É o seguinte, chega um teste psicológico. Pode ir passando para ir caindo aqui. Então, é assim, os testes eles são recebidos, o autor manda o teste para o conselho. Aí o conselho vê se ele é psicológico ou não. Né? Por exemplo, a avaliação assistida da Beatriz Linhares, que é muito utilizada aqui entre nós. Ela diz que não é psicológico. Ela diz que o psicopedagogo pode usar. No entanto, a comissão entendeu que aquela avaliação ela tem construtos psicológicos. Né? A aprendizagem é um construto psicológico. Embora os pedagogos utilizem, né, o termo aprendizagem, está dentro da escola, mas é um construto psicológico. Né? Então, essa é uma briga que a gente tem tratado dentro do Conselho Federal. Tá? Então, é psicológico, só pode ser utilizado por psicólogo, porque ela coloca o Raven lá como uma possibilidade de avaliar o desenvolvimento real da criança. Então, tem sido briga, essa foi uma briga pesada, inclusive entraram com recurso, tal. Estou citando esse exemplo. Bom, é feito isso, é psicológico. Aí volta para o autor. Se o autor quiser submeter novamente, o teste é mandado para 2 pareceristas ad hoc. Aí, esses 2 pareceristas fazem aquela avaliação usando a ficha do conselho, todinha. Aí vem para a comissão de avaliação. Aí nós elegemos 2 relatores. E aí a gente vê se os pareceres estão adequados ou não. Se os pareceres estão adequados, a gente indica para a plenária aprovar. Se os pareceres não estiverem adequados, a gente manda para um 3º parecerista. Aí que nós vamos devolver, dizendo que o teste não está adequado para ser colocado pelo SATEPS, ou para ir para a plenária. Né? A plenária questiona, às vezes não, depende do parecer que é dado. Tá? Hoje nós estamos adotando, isso depois de eu sair em 2010, aí nós estávamos adotando a postura assim, se a gente entendeu que os critérios mínimos estavam adequados, foram atendidos, a gente percebia que o manual estava com algum problema, que poderia fazer algum ajuste, a gente faz um trabalho ou estamos fazendo, eles fazem ainda, um trabalho de orientação para o autor do instrumento. E aí retorna para ele dá o ajuste e manda para nós novamente, aí que ele é publicado, né, publicado os seus resultados, se ele é válido ou não. Bom, é isso. Pode passar, acho que já expliquei as 2 transparências sobre como funciona. Pode passar. Bom, só em termos de número, nós recebemos de 2003 a 2008 181 testes para análise. Destes, 101 receberam parecer favorável e possuem condições de uso profissional pelo psicólogo. 70 receberam parecer desfavorável, o que significa que não podem ser utilizados profissionalmente pelo psicólogo. E 10 estão em processo de análise, e o CFP solicitou informações, né, para prosseguir com as análises. E em abril de 2011, o CFP registrou 121 testes com parecer favorável. Tá? Essa é a última. Vamos lá? Bom, como ele funciona, que esse sistema ele oferece ainda acesso a um conjunto de documentos sobre a avaliação dos testes. Se vocês forem lá saber se ele foi desfavorável, por que ele não foi desfavorável, vocês têm lá o parecer, bem simples, nada em detalhes, porque tem a questão do sigilo também, em relação ao autor, e todo o cuidado em relação a eles. Tá? E tem lá também
as respostas mais frequentes que são dirigidas ao CFP sobre as dúvidas que os colegas têm em relação à avaliação psicológica, também ao teste também. Então, isso também foi uma conquista nossa. A gente tem trabalhado na tentativa de colocar a importância da avaliação psicológica, retomar a avaliação psicológica dentro da perspectiva de direitos humanos, junto às diversas instâncias. Dentre elas, nós somos procurados, por exemplo, pelo Ministério do Exército, pela Polícia Federal. Então, a gente tem feito um trabalho, o Conselho tem ido diretamente a esses lugares, e eles vêm ao Conselho Federal para discutir uma melhor forma de fazer os editais, a melhor forma de fazer o concurso público, como trabalhar como divulgar os perfis profissiográficos, né? Por exemplo, nossos alunos, às vezes, saem da universidade e não sabem fazer um perfil profissiográfico para colocar num edital de concurso. E as universidades têm pecado nesse sentido. Então, é um aspecto... porque isso aqui não é só tratado numa disciplina de avaliação psicológica, isso é um conhecimento transversal, que tem que estar em outras disciplinas também, como a psicologia do trabalho. Pronto. Pode passar. Bom, fazemos orientações às editoras, interlocuções permanentes com as academias, com as entidades também, né, tem os fóruns das entidades, você está o tempo inteiro fortalecendo o binômio ciência e profissão, tá? Fazendo sempre essa articulação. Pode passar. Eu queria mostrar aqui o aumento de trabalhos científicos que implicou ainda a ampliação de profissionais da área que têm se dedicado a estruturar a psicologia em diferentes contextos. Queria mostrar só uma tabela, só para que eu fiz uma pesquisa sobre a quantidade de trabalho, só para fechar aqui. Vamos lá. O banco de teses do portal da CAPES, ele registrou, no período de 1990 a 2010, 2.598 trabalhos de tese e dissertações com ênfase em estudos de validação e precisão. É pouca coisa, não. Tá? Então, só para vocês darem uma olhada. E a maior concentração de trabalho está no período de 2000 a 2010. Para vocês verem que foi o período que o Conselho Federal começou a investir na qualificação da avaliação psicológica. Então, para o Brasil, né, pela falta de investimento, 2.598 trabalhos, não é pouca coisa, não. Bom, os desafios. Os diferentes contextos das áreas da psicologia que são ainda pouco exploradas e que envolvem a subjetividade humana exigem construções teóricas e metodológicas sobre o fenômeno psicológico, bem como o desenvolvimento de métodos e técnicas de diagnósticos próprios. Nós temos áreas que a gente não conseguiu avançar ainda, e eu vou tentar colocar só rapidamente. Entre elas, a questão da área forense, dentre elas, a avaliação psicológica para aquela população que o DSM-4 coloca como gravidade inespecificada. Ainda temos na área forense de um modo geral, principalmente em relação à guarda compartilhada, sobre a questão da adoção, né? Nós vamos dizer a questão da violência, identificar crianças que são violentadas, como avaliar isso, como é que a gente vai identificar se houve sequela ou não, se de fato foi. Lembrando que o psicólogo não é detetive, e esse tem dado muito problema ético, isso a gente vai tratar depois. Ele tem que ver como é que está a organização, né, dos processos psicológicos dessa criança, como é que ela está estruturada, quais são os níveis de sofrimento dela, né, mas não fazer trabalho detetive. Tá? Bom, deixa eu falar uma questão também que é um desafio. Volta só um pouquinho, que é só para retomar uma coisa aqui importante. Só volta o slide, por favor. Aqui. Questiona-se o domínio da reserva de mercado sobre os testes reservados ao uso exclusivo do psicólogo. Então, como a gente não quer mesmo, né? Os administradores querem, os médicos querem, só nós que não queremos. Então, é uma coisa para a gente pensar. Então, e outra coisa, isso tem nos levado no Conselho a pensar o quê? Que nós temos que discutir os níveis que níveis, vamos dizer assim, de compartilhamento com os outros profissionais nós vamos poder ter.
No Brasil, nós não conseguimos ainda discutir direito essa reserva de mercado, porque nós estamos vivendo a era do ato médico, como trabalhar com uma profissão que diz que pode ditar tudo, né? Então, nós estamos tendo muito problema com o Conselho de Medicina nesse sentido. Então, como é que vai discutir isso com os administradores? Com a psicopedagogia, com a fonoaudiologia. Então, nós ainda estamos discutindo isso, e assim, isso está dividido no Conselho, entre a categoria. Alguns dizem que nós temos que dizer assim, como é nos Estados Unidos, eles vão por níveis de complexidade, mas lá tem uma outra organização da categoria profissional, diferente da nossa, né? Então, aí tem um texto do Marcelo Tavares, no documento síntese, que ele vai falar por que não é para compartilhar, por que não é para dividir a questão dos testes psicológicos, por que ele é privativo e por que ele tem que continuar privativo. Aí eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada no texto, que está divulgado pelo Conselho também. Bom, vamos lá. Agora veja, pode passar, só queria falar uma coisinha aqui para vocês. Se o fenômeno psicológico é multifacetado, aí você entra numa contradição. Eu tenho que discutir com as outras áreas. Por que eu não posso dividir um instrumento? É uma pergunta que o pessoal o tempo todo faz para nós no Conselho. E nós temos que aumentar os critérios mínimos e temos, dos nossos instrumentos, melhorar a qualidade dos instrumentos. Isso aqui é um trabalho contínuo, e aprimorar constantemente as pesquisas de validação e precisão, e melhorando a ficha de avaliação, e não deixar que esse sistema de avaliação que a gente instituiu morra, vamos dizer assim, né? Ou caia no ostracismo, né? Sobre avaliação a produção acadêmica sobre avaliação psicológica em áreas que ainda requerem investimento. O trânsito é uma área muito séria. Tem uma discussão à parte no Conselho sobre avaliação no trânsito, e nós não temos resposta, porque nós não temos que discutir a avaliação no trânsito, temos que discutir a psicologia no trânsito. A avaliação é um aspecto, porque a gente não pode também atribuir todas as mazelas do trânsito, aí eu lembro da Solange, né, à avaliação psicológica. O problema é de políticas públicas, então a gente tem que tomar cuidado. E temos problemas com a avaliação psicológica no trânsito. Gente, é uma vergonha nacional. Me desculpem meus colegas que fazem avaliação dentro do trânsito. É uma vergonha nacional. Nós caímos no descrédito. Nós estamos lá só por força da lei. A gente tem que colocar a mão na ferida. A prática da avaliação psicológica no trânsito é uma vergonha nacional. Todo mundo ri da avaliação psicológica, inclusive nossos alunos, né, que estão indo lá tirar a carteira de motorista, habilitação para carteira de motorista. Nós temos que mexer nisso. Nós temos que sair dessa ideia da corporação. Porque, olha, quando nós fomos aqui para brigar com os testes, e fizemos todo esse trabalho, nós brigamos com a corporação, e olha o que deu. Olha o resultado, a qualificação. A gente precisa melhorar, gente. Me desculpe, se vocês quiserem brigar comigo depois, lá fora, podem brigar. Mas eu vou continuar insistindo. A avaliação psicológica é uma vergonha no trânsito. A avaliação da deficiência intelectual piorou. Se eu fosse mãe de um menino que recebesse avaliação psicológica, aquela avaliação que eu recebo, eu ia para o Ministério Público. Gente, pelo amor de Deus, o que nós estamos fazendo? Sobre avaliação nessas esferas, foram encontrados 10 anos de trabalho, 3 trabalhos registrados no portal da CAPES, até o 8 de junho de 2010, sobre a área do trânsito. E na esfera do judiciário, só 77 trabalhos também, considerando que é uma área enorme. Só para ter uma noção de onde que nós temos que investir. Bom, acho que chega. Pode passar, mas eu vou ficar brigando com ele o tempo todo. Aí, eu trouxe a lista dos instrumentos que nós temos priorizado, mais a avaliação cognitiva e a personalidade e a avaliação da atenção e etc. Mas, basicamente, nós temos mais testes na área de avaliação cognitiva. Antes de encerrarmos, nós queremos fazer aqui o registro de agradecimento da presença
da psicóloga Sanami Ezak, ela que representa a coordenação do curso de psicologia da Universidade Anhanguera Uniderp, e quero fazer um pedido especial aos nossos conselheiros que também estão aqui, a conselheira Norma Cosmo Celiani, conselheiro Sidney Ribeiro, Giovana Guzzo e Séries Duarte. E convidar o presidente Carlos Afonso, que quer fazer um agradecimento especial à nossa... Bom, eu pedi para falar, para agradecer muitíssimo a nossa companheira Alexandre, colega, amiga, psicóloga, e primeiro pedir desculpas a ela e a toda a plateia pelo problema técnico que nós estamos tendo, né? Nós vamos fazer um intervalo, vamos corrigir esse problema. Infelizmente, essas coisas não são previstas. Então, obrigado.